Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria esteja com todos. Hoje vamos dar a sequência a esse estudo que estamos fazendo dos 7 dons do Espírito Santo. Fizemos algumas coletas de informações, Fizemos algumas pesquisas e também com a ajuda de alguns seminaristas. Então, hoje falaremos do dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria. Durante a semana, alguns irmãos já fizeram o dom do temor a Deus e o dom da ciência. Hoje vamos dar essa sequência falando do dom da sabedoria. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito Santo e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você já ouviu falar dos 7 dons do Espírito Santo ou ainda não teve tempo de pesquisar sobre quais são os 7 dons do Espírito Santo, onde ele atua em nossas vidas? Os dons do Espírito Santo, meus irmãos, eles são a graça de Deus, que nos auxiliam para crescermos e desenvolvermos essa virtude na perfeição de uma vida cristã. Os 7 dons do Espírito Santo são o dom do conselho, o dom do entendimento, o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, o dom da piedade, o dom da ciência e o dom do temor a Deus. Os dons do Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma manifestação do Espírito Santo em nós cristãos. Ele nos capacita, ele nos dá o dom da palavra para seguirmos assim retamente essa tarefa de agradar a Deus, de cumprir a vontade de Deus. Os seminaristas também, eles fizeram uma assimilação, um estudo, onde diz que cada dom tem a sua cor. Por exemplo, hoje o dom da sabedoria, ele tem a cor azul clara. O dom do entendimento, ele tem a cor verde. O dom da fortaleza, ele tem a cor vermelha. O dom da ciência tem a cor amarela. O dom da piedade tem a cor azul escuro. E o dom do temor de Deus, tem a cor roxa, certo? Então, nós vamos fazer esse estudo aqui, meus irmãos, juntos, de uma maneira mais vivencial, Não só na teologia, no conceito, mas como que ele atua em nossas vidas, como que os dons do Espírito Santo afetam diretamente as nossas vidas, de uma forma, assim, concreta em nossa vida. Nós temos que viver sobre a orientação do Espírito Santo sempre, E eu sempre usei uma frase, assim, há muitos anos atrás eu aprendi com uma amiga, mas eu não tinha esse conhecimento, esse estudo do Espírito Santo, que a gente vai sempre aprendendo, mas ela me ensinou uma frase que valia demais quando eu estava no momento do trabalho, alguma dificuldade, qualquer coisa. Ela dizia que a gente tinha que repetir, que eu vença pelo dom da palavra do Espírito Santo. E hoje eu entendo esse conteúdo, meus irmãos, que maravilhoso é você sempre pedir ao Espírito Santo que atue em você, que inspire, Nos inspire a ter o dom da palavra. E com isso sempre teremos a verdade, Em Tiago, capítulo 3, versículo 18, ele fala sobre a sabedoria. E tem uma pergunta, Quem dentre vós é tão inteligente, é tão sábio? Acho que traduzindo aqui, o que ele quis dizer, meus irmãos, porque é horrível você conversar com uma pessoa grossa, mal educada, que fala na sua frente, assim, não espera você falar, não pensa para falar, Isso são tidas como pessoas sem sabedoria. Porque uma pessoa com sabedoria, ela te escuta, ela filtra e fala pelo coração,
Então nós temos que ter muito cuidado com essa sabedoria mundana, né? Que acaba dando consequências de muita briga, ciúmes, inveja, né? E a gente sabe que em todo lugar ao nosso redor tem esse problema da inveja, né? É um vizinho, é um parente, é um amigo, seja o que for, né? E sempre tem essa situação. A sabedoria mesmo, meus irmãos, nós sabemos que ela vem do alto. A paz, ela traz a paz, ela traz uma sabedoria, né? Com todo o entendimento do que é necessário para nós vivermos, né? Para estarmos nessa caminhada com Deus. E nesse sentido, vocês já pensaram na diferença entre gostar e amar? Gostar, ele seria como você apreciar, eu apreciar algo para mim, por exemplo, uma fruta, eu apreciar um caminho que eu acho bom para mim. Agora, amar mesmo, amar é tudo aquilo que você faz de bem para o outro e não em prol só de você. É um amor em prol do outro, né? É um amor puro. Exemplo, amor de mãe. Né? Ela chega a tirar dela mesma para dar para um filho. É ela que acolhe, ela que entende. E se você analisar bem, né, a mulher, uma mãe, ela é a mais sábia do mundo depois de Deus. Se você começar a analisar o papel da mãe, o papel da mulher, principalmente o papel da mãe, é amor puro. E ela sempre tem aquela perspicácia, aquela inteligência para agir na hora certa. Ela que acolhe quando ela recomenda, cuidado filha com esse casamento, ou cuidado filho com esse casamento, mas depois ela ainda acolhe. É um filho que está preso, é a mãe que visita, ela acolhe com toda a sua sabedoria, porque ela sabe que ela tem que amar, porque ela sabe que ela ama. Em Romanos, versículo 3, capítulo 3, do versículo 16 a 28, também menciona a palavra sabedoria. A palavra sabedoria do rei Salomão. Lá ele diz: cortar pelo meio o menino vivo e dai a metade a um e a metade a outra. Fez com que uma verdadeira mãe renunciasse ao seu filho, pois ela não queria vê-lo morto. E assim foi descoberta a verdade e a justiça naquela situação, nesse capítulo de Romanos. Também em João, capítulo 8, no versículo de 1 a 11, ele menciona a mulher adúltera. A lei protegia os que os apedrejavam, condenava aquela mulher até a morte. E Jesus, com a sua sabedoria, ele chega com uma frase e diz: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E nesse sentido, meus irmãos, os acusados, pela própria consciência, os acusados foram se retirando um a um. Olha a sabedoria de Deus nessa situação. Né? Em Mateus 22 também, no capítulo 15, em Mateus, o capítulo 22, no versículo 15 a 22, também menciona: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus encontrava-se numa situação embaraçosa, pois se ele dissesse que pagasse os impostos a César, ele teria tido como traidor aos judeus. E se ele dissesse que não pagasse, seria tido como um insuflador, um devedor, né, ao povo romano. Ele seria preso em ambos os casos. Mas o poder do Espírito Santo, com a palavra da sabedoria, Jesus livrou ele da prisão e calou a boca do povo. A palavra da sabedoria que conduz o procedimento do homem em cada situação. É um dom de orientação. Né? E através dela nós descobrimos o plano de Deus, né, para a nossa vida. São exatamente com os dons do Espírito Santo, né, para uma vida em comum com a comunidade. Então, meus irmãos, o dom da sabedoria é um dom de perceber, né, e que favorece ou prejudica um projeto de Deus.
Ele nos fortalece nessa caridade. Ele nos prepara uma visão plena. O próprio Jesus nos disse: quando fordes presos, não vos preocupeis com que maneira haverás de falar, e nem pelo que haveis de dizer, porque não sereis vós quem falareis, mas é o Espírito Santo do Pai que falará em vós. Em Mateus 10, versículo 19 a 20. Então a sabedoria, a verdadeira sabedoria, traz o gosto a Deus, né, de sua palavra. São muitos estudos sobre os dons do Espírito Santo, é um assunto muito gostoso de você estudar e saber, né, conhecer onde ele atua na sua vida. Os dons espirituais, eles foram dados para serviço, para você servir, não é para sua própria satisfação. Os dons foram dados para você servir, né? Cada pessoa redimida que recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo, ela deve aplicá-la para o bem de todos. Nós somos responsáveis diante de Deus pela maneira da qual nós atuamos com esses dons nas nossas vidas, nas vidas dos outros, como que nós usamos esses dons do Espírito Santo, né? Cada membro tem uma função especial em nosso corpo, e assim cada dom tem uma função especial em nossas vidas, meus irmãos, né? Esse dom do Espírito Santo, meus irmãos, o dom da sabedoria, ele não pode ser assim resumido na sabedoria humana, uma pessoa super inteligente, não é nada disso. É a capacidade de se relacionar inteiramente com Deus, com os irmãos, na sua caridade, você ter a sabedoria de falar: nossa, eu tenho tudo isso, eu não preciso comprar mais, eu tenho um guarda-roupa com essas roupas que eu uso a semana inteira, eu uso o mês inteiro, eu tenho para, se eu estiver aqui numa festa, se eu estiver aqui na missa, por que eu tenho tudo isso? Então, assim, é uma sabedoria de você fazer aquela matemática, aquela comparação e ver que você pode doar alguma coisa que você não usa, né? E o amor, o puro amor que vem do coração, né, meus irmãos, né? Então, ser sábio perante Deus é reconhecer a minha pequenez, né, e a necessidade de um auxílio divino. Então, meus irmãos, os dons do Espírito Santo, que são 7 dons, hoje nós falamos aqui do dom da sabedoria. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos descobrindo juntos, estudando juntos. É muito interessante também que você achou que faltou alguma coisa, tiver uma dúvida, coloca para nós essa dúvida e também pesquise, porque é muito gostoso mesmo fazer esse estudo do Espírito Santo. Amém? Fiquem com Deus, na paz de Jesus, meus irmãos.